Fala pessoal, beleza? Bem-vindos ao Psicolândia Histórica, Gustavo Guassu aqui, e hoje vou falar sobre esse caso da Suzy, da forma com que eu gosto de falar a respeito de temas que acontecem na sociedade. Todo mundo provavelmente já viu, vários youtubers estão postando, até estava assistindo agora a reportagem no programa do Alerta Nacional, daquele Siqueira Júnior, Siqueira Campos, e assim, tem uma histeria nacional contra a Suzy e contra o Drauzio Varela e contra a Globo. Qual que é a minha postura para entender isso? Não quero explicar. Cada um vai entender a partir da sua subjetividade, a partir das suas noções. Mas, contudo, como que eu analiso essas situações? Gente, por eu ser formado numa área de humanas, aplicadas em ciências sociais, então a gente, igual o Drauzio Varela, tem uma postura em relação ao tema. No caso do Drauzio, ao paciente. A postura que o médico tem não é perguntar, no caso do Drauzio que trabalha em presídios, o porquê que o paciente está preso. Qual foi o crime dele? O Drauzio simplesmente está querendo saber o que você está sentindo. Qual que é o seu histórico familiar dessa doença? Tem alguém que tinha isso? Então ele quer saber da história da pessoa relacionado à saúde dela. Não é de importância pro Drauzio saber por que o cara foi preso, porque ele já trabalha no presídio. Seria muito assim, cara, o cara trabalha no presídio e ele vai ficar perguntando por que o povo foi preso? Não, então ele vai lá e faz o trabalho dele. E a nota de esclarecimento dele tinha exatamente esse ponto. Trabalho há 30 anos no presídio e eu sempre tenho uma postura em relação ao paciente de que eu não quero saber por que ele está preso. Porque se eu souber, o meu julgamento pessoal vai atrapalhar o meu trabalho. E o médico, ele faz um juramento de que ele tem que atenuar a dor e todo o sofrimento para todas as pessoas. Ele não tem distinção de pessoas. Nesse sentido, nós, historiadores, sociólogos, quando a gente vai tratar de um tema, a gente tem que ver o tema como ele é. A coisa pela coisa. É uma teoria não. É o método sociológico da gente analisar. Muita gente pode achar que é bobagem, mas a gente tem respeito, a gente jura também, pessoal. A gente tem que fazer o juramento e falar assim, quando eu for, tenho que ter respeito pela história, não posso manipular, tenho que usar o discurso para trazer a tona da verdade. Então, quando a gente vai analisar ali, eu não tenho que colocar a minha paixão, meu preconceito, a minha visão, as minhas ideias e perspectivas para explicar aquela ideia. Ah, matou a criança é errado. Não, isso é paixão. A gente tem que entender o seguinte, a Suzy matou a criança? Matou. Tá presa. Acabou. Não tem que falar mais. Ah, mas vai soltar daqui um tempo. Beleza, mas a gente não é juiz, hein? A gente não é júri, a gente não é advogado. A gente tem que entender o seguinte. Mano, o programa da Globo, eu assisti e deu a entender o seguinte, que a Suzy, ela realmente deu a entender isso, que era a favor dos trans, e a Suzy, ela não recebia visita por ela ser trans. Deixou isso pra gente entender, a reportagem. Uma semana depois descobriram que ela matou a criança. E agora estão falando que é por causa dela ser um monstro terrível que a família dela não recebe a visita. E nesse sentido, o que eles queriam do Drauzio? Eles queriam que o Drauzio não abraçasse a Suzy, mas abraçasse a mãe da criança. Mas o Drauzio não estava conversando com a mãe, ele estava conversando com a Suzy. E ele não sabia o que a Suzy fez, por isso que ele abraçou. O Drauzio, ele tem uma empatia humana tão grande que ele abraça um preso e ele não quer nem saber por que a pessoa está presa. Entendeu? A postura dele é essa. E o sociólogo, ao analisar isso, ele tem que tirar as paixões de lado. É engraçado que um monte de gente que eu vi falando disso, nossa, o Drauzio é mau profissional, mau médico, ele tá indo lá como repórter, tá indo lá manipular, e ele não, como assim ele não pergunta qual que é o crime, como assim ele vai abraçar o estuprador, não sei o que. Gente, essas mesmas pessoas que estão metendo louco é as mesmas pessoas, e eu tenho como provar porque tem print, já vi, das pessoas que querem bandido bom, bandido morto, mano. Então você é contra um bandido,
porque ele matou uma outra pessoa, mas você é a favor de matar os bandidos. Então, a morte é a mesma, não importa pra quem, mano. E esse mesmo pessoal que tá batendo nessa tecla aí de querer fazer uma campanha de desmoralização contra o Drauzio e contra a detenta, que já tá presa, então pra mim não faz diferença nenhuma, ela já tá presa, já tá pagando pelo crime, mano. Entenda isso. A ideia não era falar do crime, tá ligado? Aí os sensacionalistas baratos, igual Siqueira Campos, Siqueira Júnior, não lembro, vai lá na casa da mulher ressuscitar a história. Olha, essa mãe, o Drauzio Varela não vem abraçar ela que perdeu o filho morreu. E conta o caso da criança, tá ligado? Pra vender mesmo, ainda tem a capacidade de falar no programa. Nenhuma emissora mostra isso mais. Mas claro, mano, vocês ganham dinheiro, vocês querem ganhar audiência mostrando tragédia. Lembra do Datena? Era só tragédia. Eu não quero ficar sabendo de tragédia, eu quero ficar sabendo de coisa boa, mano. A galera da lacração agora tá... Mas que galera da lacração, mano? Esse povo tá louco. A Globo, se quer que falou assim, a Globo só gosta de dar moral pra quem não presta, pra vagabundo. Olha lá o Casagrande lá, cheirador de cocaína. Ah, mas o Casagrande tá melhorando. Mas mesmo assim, mano, se ele tá usando cocaína ou não, o cara é um grande comentarista de futebol. No Brasil não tem um comentarista melhor que ele. O cara tem propriedade pra fazer aquele trabalho. Mas as pessoas, elas não sabem distinguir o trabalho dela do que ela faz na vida pessoal. E como essa pessoa não sabe distinguir isso, ela também não sabe distinguir a objetividade da subjetividade, que é uma característica fundamental na análise do método sociológico. Eu tenho que ver a coisa do modo objetivo. O objetivo é o quê? O que aconteceu? Eu não posso querer a postura de ser juiz daquela situação, porque não sou eu que estou passando por aquela situação, eu só estou assistindo. Então, quando a gente está tratando de analisar uma coisa que aconteceu na sociedade, a partir do método sociológico, eu não posso colocar o que eu acho que é certo ou errado para explicar aquele tema. Esse é o principal ponto. É uma coisa que o Siqueira não entendeu, que a mamãe falou não entendeu, que o Kim Kataguiri não entendeu, que todo mundo, que a maioria dessa galera que tá aí desmoralizando tanto o Drauzio contra a detenta, e também pouco me importa se tá ou não, mano. A questão é que esse pessoal é mau caráter, velho. A Globo, ela só gosta de proteger vagabundo, mas como assim, mano? Eu nunca vi o Drauzio Varela. Mano, o Drauzio Varela, ele tem um canal no YouTube. Desde quando eu era criança, ele faz campanha de conscientização sobre coisas da saúde. Desde quando eu tinha 6, 7 anos, mano. Eu lembro do Drauzio Varela quando eu era novinho. A vida inteira ele foi trabalhando na questão da informação, tá ligado? Ele tem o canal do YouTube dele que ele também trabalha com informação. E sem contar que ele trabalha 30 anos no presídio, então ele tem propriedade pra falar. Eu que nunca nem entrei num presídio, como que eu vou falar o jeito que o cara tem que trabalhar, como ele tem que se portar com os presos? Mano, quem sabe é ele, não sou eu. E se ele sentiu naquela hora, conversando com a Suzy, e ele tirou todas as máscaras de preconceito, todas as máscaras de julgador, e ele simplesmente estava ali como um ser humano ouvindo outro ser humano. E a Suzy falou que se sentia solitária porque não recebia visita. E na própria entrevista você vê um ar de tristeza na Suzy mesmo. E o Dr. Drauzio, como ele é humano, como ele não é alguém ausente de sentimentos, ele dá um abraço porque ele sente. Ele tem empatia. E ele não quer saber se a pessoa é assassina ou não. A nota de esclarecimento ele deixa claro. Eu não pergunto por que os presos foram lá. Eu tô lá para ajudar, para curar e para dar um abraço se caso precisar, porque todo mundo, ninguém pode ser negado um abraço, mano. É o pior das pessoas. Nossa, Gustavo, como assim? Agora eu não concordo com você. Mano, não importa. Mano. Olha, eu vou falar pra ti que o Drauzio é ateu, mas eu não sou ateu. Contudo, também eu não acredito na religiosidade. Religiosidade vem da religião. Eu não acredito nas religiões, mas eu acredito em Deus, acredito em Jesus. Jesus foi um cara foda, deixou vários ensinamentos pra gente. E esse cara foda, pica das galáxias, perdoou até as próprias pessoas que o mataram. Então quem sou eu para julgar uma pessoa, falar que ela tem que morrer, que ela tem que receber pena de morte? Então assim, essa mesma pessoa que é contra a violência que a Suzy fez, ela aprova uma violência que pode vir a ser feita com a Suzy. É aquela mesma ideia. Nossa, eu sou bandido bom e bandido morto, roubou, e os pais de família e as vítimas. Esse povo não tá ligando pra pai de família e pra vítima nenhuma, não, mano. Tudo hipocrisia, tudo safadeza. Tem uma galera que compartilhou um vídeo, um monte de coisa.
E eles falaram assim que... Como é que eles falou? Ah, no Dia das Mães, uma das pessoas que eu vi um comentário que tem no meu Face, ele postou assim no Facebook: Feliz Dias das Mães para todas as mulheres. Feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, menos a Dilma. Mano, esse pessoal é o mesmo pessoal que criou uma campanha de desmoralização contra a Dilma, que tira sarro da Dilma, que prega a violência mesmo, bandido bom, bandido morto, que vota em Bolsonaro. E o Bolsonaro, ele representa quem, mano? A própria violência, que o cara exalta um torturador que fazia a mesma coisa que a Suzy, fazia até pior, enfiava rato na vagina de mulheres, mano. Estuprava crianças, matava as pessoas, e essas pessoas que estão falando mal da Suzy porque ela matou a criança são a favor do Bolsonaro, e o Bolsonaro representa esse ídolo torturador. O livro de cabeceira do Bolsonaro é do Brilhante Ustra, mano. E essas pessoas, elas concordam com isso. Mano, eu nunca vou votar num cara que tem um ideal de tortura, que é favorável à tortura e já veio falar que é favorável à tortura mesmo. E como assim que eu vou achar ruim de gente que faz coisa errada, mano? Não faz sentido, não tem lógica nisso, entendeu? É a mesma coisa de você exaltar... não tem lógica eu exaltar alguém que exalta um torturador, falar que essa pessoa me representa e eu ser contra a violência social que existe. Mas no fundo de tudo, Drauzio Varela quis dizer o seguinte, gente, sobre o sistema prisional. O sistema prisional... é engraçado que eles falam que o Drauzio não foi lá como médico, foi como repórter. Mas não tem como ele tirar a postura de médico do dia a dia. Ele já faz isso aí há 30 anos, mano. Então ele chega lá, ele é médico todo o tempo. A postura de não julgamento, na busca de compreensão, é constante no Drauzio Varela. Então ele não quer saber, ele foi lá como médico, sim, não como repórter, mano. Tanto é que ele falou de coisas que a medicina tem propriedade para falar, como as doenças do presídio, como as campanhas de conscientização que ele fez, como a falta de medicamento, como a superlotação, que daí prolifera doenças. E, na verdade, no fundo de fundo, ele tá falando que o presídio, ele tem uma responsabilidade também da área da saúde. Imagina lá colocar 30 negros num lugar que cabe 10. Ele fala isso na reportagem. Então, e essas mesmas pessoas que estão falando mal da Suzy, estão acabando com a Suzy, com o Drauzio Varela, é as mesmas pessoas que falam que tem que prender 30 no lugar que cabe 10 mesmo. É uma galera que ela exala ódio o tempo inteiro, é bandido bom, bandido morto, é feminista vagabunda, tem que se ferrar, e os caras agora querem pagar de bom samaritano, tá ligado? Eu fico louco com isso, e o pior de tudo é que a maioria é religioso, mano. Esses dias um cara falou assim, é pecado sim ser homossexual, é pecado sim. Mano, eu coloco a minha visão que eu acho pra julgar a outra pessoa e ainda pra colocar essa pessoa como errada por causa de algo que eu acredito. Mano, isso aí é a pior das safadezas, velho. É pior das safadezas. A Suzy fez a coisa errada, ela tá pagando, mas essa galera aí que não tá presa e elas estão fazendo coisa errada todo dia, elas não estão entendendo que elas só estão exalando ódio. Injustiça, elas são a favor de injustiça. É aquela mesma ideia. Se o ladrão vir roubar minha casa, eu posso ter o direito de linchar ele. Pegou o moleque furtando, amarrou no poste e bate mesmo. Ladrão é assim que tem que se lidar. Mano, aí infelizmente eu não parto desse princípio, eu não sou desse jeito. E assim, o sistema prisional é isso aí, gente. Ele não é feito para reintegrar o indivíduo na sociedade. Você pega o estuprador, o estuprador não, você pega o bandidinho ali, o cara que furtou, joga ele lá e ele sai de lá pior do que ele entrou. Você pega uma pessoa que tentou matar uma tentativa de homicídio e coloca ele preso e não dá nenhuma assistência reabilitativa para ele, nem ajuda psicológica, ele sai de lá e vai matar a pessoa que denunciou ele. Um monte de gente, um monte de cara que a mulher denuncia, ele vai preso, depois ele sai e mata a mulher. Então o sistema prisional, no fundo de tudo, Drauzio Varela falou assim, mano, vocês têm que olhar pra cá. Há 30 anos ele vem falando desse problema da superlotação. Há 30 anos ele vem falando dessas doenças que proliferam nesse ambiente e que não tem um mínimo de higiene, não tem um mínimo de saúde. Há 30 anos ele vem falando disso, mano. A epidemia da AIDS surgiu no Brasil, nos presídios, ele foi o primeiro que foi lá pesquisar, estudar, tratar.
Então os caras querem falar do Drauzio, mas o Drauzio ele vem trabalhando a respeito dos presídios há muito tempo. Tem um vídeo dele que chama Os Demagogos do Sistema Penitenciário. Não tem trabalho nas penitenciárias e logo o trabalho já está relacionado com uma questão psicológica também. Porque, pô, vou ficar no ócio, vou ficar sem fazer as coisas o dia inteiro aqui nessa cadeia, a pessoa vai ficar louca. Então assim, ele vem e traz uma ideia de que o sistema prisional ele tem que ser revisto, ele tem que ser reestruturado. No fundo de tudo, ele não queria enaltecer a Suzy. Um monte de gente está falando que a Globo e o Drauzio queria dar valor para a Suzy. Olha só que emissora manipuladora. Mas não. Não, ninguém está exaltando a Suzy por causa disso, não. Ele só deu um abraço porque a pessoa não recebia visita. E não importa porque que ela não recebia visita, o abraço foi verdadeiro. Aí descobriram que ela matou o cara e agora estão condenando o abraço. Mano, aí eu me pergunto, o que você faria? Você ia lá trabalhar como médico e ia ficar perguntando um para um que você ia, por que ele estava preso? Aí dependendo do crime você não ia atender? Então você não pode ser médico, porque o médico você tem que ter uma postura de respeito para a profissão. E é o que o Drauzio está fazendo. E ele fez mais do que certo, ele tinha que abraçar mesmo, porque ele sentiu que tinha que abraçar. O problema é que a gente está querendo falar de coisas que a gente não sente, que a gente não passa. Ai, mas ele não vai abraçar a mãe da criança. E você? Quantas mães você está abraçando no dia a dia que perdeu o filho aí? É tudo hipocrisia desse povo, quer pagar de bom samaritano, de bonzinho, de que se importa com os outros, mas não se importa nada, tá ligado? Essa galera aí que fala que se importa com vítima, com não sei o que, e coloca a Dilma de perna aberta como adesivo no lugar de abastecer o carro lá, um pessoal assim pra mim é pior do que a Suzy, tá ligado? Porque ele não tem escrúpulos de defender alguma coisa que ele acha que é certo. É igual o Bolsonaro, não tem, nunca torturou, matou ninguém, mas ele defende quem faz, velho. E se for pra ele fazer, eu tenho certeza que ele vai fazer sim. É igual essa galera, bandido bom é bandido morto, tem que morrer mesmo. E eu sei que se tiver oportunidade, ela não vai ter nenhum receio de fazer uma maldade aí com alguém. E esse é o problema. E eu tô analisando isso dessa forma. Mano, o Drauzio foi fazer o papel dele. Ah, mas ele não foi, ele foi lá como médico, não. Mano, o cara é médico. Não tem como ele viver a vida sem médico. Eu sou professor. Não tem como eu viver a vida sem ser professor. Porque se eu estiver num churrasco e tiver alguém falando uma bobagem da minha área, eu tenho que corrigir. Professor e médico é ser o tempo inteiro isso, porque a gente trabalha e vive sendo assim. Então não é que ele não para ele ser médico, ele não precisa estar com o aferidor, medindo pressão, ou com o estetoscópio. Ele não precisa ter receita para ser médico. Ele é médico já o tempo inteiro. É a forma com que ele é no mundo, é a forma com que ele vê o mundo, que ele age, é a forma com que ele fala, se porta. Nossa, mas agora essas pessoas aí, do bandido bom, bandido morto, meu Deus do céu. Não vai abraçar a família, tá achando ruim que o Drauzio abraçou a Suzy e não foi abraçar a mãe do menino. E elas também não fazem, tá ligado? Essa galera só gosta de criticar e exaltar coisa que não vale nada. E a gente que faz isso, né? A esquerda, oh, meu Deus do céu. Siqueira Júnior falou um monte de bobagem, mano. Desrespeitou um monte de gente, desrespeitou culturas e paga pau. Nossa, olha isso aqui, ó, com humildade, olha. Siqueira Júnior é bom. Bom, meus... Nossa. Vou te falar, velho. Mas é isso aí. Se inscreve. Tamo junto.